Vamos lá. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo Zoom, o aplicativo que nós temos usado. Temos aqui várias igrejas representadas, pastores abençoados. Nossos apóstolos também estão conosco. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos orar, agradecer a Deus, vamos falar com o Senhor e depois vamos ouvir e meditar na palavra de Deus. Esse é um tempo que nós precisamos fazer o Tadel dessa forma. Então eu convido a todos a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e nós iremos orar e falar com Deus. Eu convido vocês do Facebook também para fechar os olhos e a gente todos orarmos aqui nesse momento. Pai, nós te glorificamos, te bendizemos por tudo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Aqueles que estão presentes, Pai amado, através do aplicativo do Zoom e também pelo Facebook e por YouTube e outras redes sociais. Pai amado, que o Senhor esteja guardando, cuidando de cada um, Senhor. Eu declaro a vitória, declaro que seja uma palavra abençoada. Nós queremos, ó Deus, refletir, meditar, como diz a Tua palavra, medita na palavra de noite. Deus, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu tenho convicção que o Senhor vai agir, vai falar, vai nos moldar como discípulo de Jesus Cristo. O Senhor vai nos moldar. Eu declaro, Deus, a Tua fidelidade, Pai, sobre cada vida aqui hoje, Deus. Obrigado. E aqueles que estão, Deus, tentando entrar, que o Senhor permita que eles consigam também para estar assistindo, Deus. Abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez, ressaltando o pessoal que está pelo aplicativo do Zoom, deixa o microfone fechado e fica apenas com a câmera ligada. Amados, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, que Deus falou no meu coração, se chama características para servir com excelência. Se você costuma anotar, pode anotar. Características para servir com excelência. Glória a Deus. Nós vamos meditar no texto bíblico de Gênesis. Você que tem sua Bíblia aí, pode abrir a sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos meditar nesse Tadel de hoje em um tema chamado características para servir com excelência. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 24, versículo de número 2. É o livro mais fácil para você achar, é Gênesis. Glória a Deus. Gênesis 24, versículo 2. Nós vamos ler do 2 ao 9 e depois nós vamos pular para o 12. Glória a Deus. Creio que todos acharam aí. Você pode mexer a mãozinha que eu estou vendo vocês aí pelo aplicativo. Os do Face, a gente imagina que vocês também acharam. Gênesis 24, 2 está escrito assim: Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Versículo 4 diz assim: Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Versículo 8 diz: Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso,
pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, com S minúsculo, e jurou fazer segundo o resolvido. Agora pula para o versículo 12. Vamos para o versículo 12. Está escrito assim: e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, nós estamos falando da história bíblica de Abraão e o seu servo mais velho. Ok. Eu quero dizer que você que é um discípulo de Jesus Cristo, você precisa entender como discípulo que a principal característica de um discípulo é ser servo. Levante a mão aí quem é discípulo de Jesus aí. Glória a Deus, aqui pelo Face e pelo Zoom. Aleluia. Você é um discípulo, então você precisa se abrir no seu entendimento, no seu coração, e você precisa de ser servo. Você sabe que o apóstolo São Paulo, ele começa o seu ministério fazendo as suas viagens missionárias, e ele começa dizendo: eu apóstolo, eu apóstolo, eu apóstolo. Porém, no fim da vida, ele começa a dizer: eu servo, eu servo, eu servo. Lógico que o apóstolo São Paulo, ele era um discípulo de Jesus, mas no fim da vida ele foi entender que, na verdade, ele era acima de tudo um servo de Deus. E um discípulo precisa ser servo, querido. Então você que está aí do seu lado e fala assim, ó, quando o seu pastor chamar para lavar as cadeiras da igreja, somente os servos que vão. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Os servos são pessoas que estão disponíveis, são pessoas que vão servir a Deus. Então é impossível você ser um discípulo se você não for servo. Então Deus quer gerar isso no seu coração. Características, né? Para a gente saber o que é servir com excelência. E essa história pessoal, particular, que Abraão tem aqui e que ele pede para um servo ajudá-lo, essa história nos ensina como a gente pode servir com excelência. Talvez hoje você já serve na tua igreja, muita gente já serve, só que cada um serve do seu jeito. Eu sei que nas igrejas as pessoas se levantam muito para servir a Deus, mas cada um quer servir do seu jeitinho. Às vezes o pastor, o seu discipulador, tem uma tarefa para você fazer, tem uma tarefa que é para você executar, e aí você executa, mas a pergunta é, será que você executa as suas tarefas, as coisas que você precisa servir com excelência? Deus quer ministrar isso hoje no seu coração. O padrão de Deus não é o bom, o padrão de Deus é a excelência, e nós precisamos aprender para que você possa dizer assim, ó, eu sou um servo por excelência. Então, profeticamente falando, ainda que eu ainda não falei os itens, mas já diga assim no seu peito, bate no seu peito e profetiza sobre a tua vida e diga assim, ó, eu sou um servo por excelência. Declare isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero citar hoje aqui, através dessa história, quais são as características para você ser esse servo por excelência. Bom, esse servo, a Bíblia diz algo sobre ele, que ele governava. E a palavra governo, desde Gênesis, é uma palavra que tem que caber no meu e no seu coração. Deus, quando falou para o Adão assim, agora você está com tudo na mão, você tem que governar, você precisa governar. E aí Adão já entendeu que tudo estava na mão dele. Agora, por que hoje nós, cristãos, filhos de Deus, por que hoje a gente não quer governar? A gente muitas vezes deixa com que quem não está preparado governar. E a gente precisa aprender que Deus tem um posto para nós. Aqui esse servo já diz a característica sobre ele. Ele era um homem que governava. Bom, a primeira coisa que eu quero falar está no versículo de número 2. Nós vamos ver a primeira característica existente para você viver uma vida de servo com excelência. Está no versículo 2. Está escrito assim, ó, mão por baixo da minha coxa. Essa expressão, mão por baixo da minha coxa, era um costume de alguém que deveria se dizer que estava se comprometendo. Esse hábito era um hábito para dizer assim, ó, eu estou comprometido com você. A primeira característica de alguém que vai servir com excelência é ser comprometido. Não é você dizer assim, conta comigo, e chega na hora, você dá os canos. Isso não é ser comprometido.
você precisa entender que há um nível de comprometimento alto, que você como discípulo, como servo, precisa viver. Fala para quem está do seu lado assim, ó, Deus espera comprometimento da sua parte. Muitas pessoas têm comprometimento para tudo. Você já viu pessoas que rigorosamente, sistematicamente, toda, sei lá, segunda-feira, tá lá jogando bola? A pessoa fala, ó, vamos formar um time? Vamos dar cada um, dá R$10 cada um para comprar bola, para comprar a rede, para pagar o campo. Posso contar com você? Pode. Então lá fora as pessoas sabem o que é um comprometimento. Então dentro das coisas de Deus, o comprometimento tem que existir da nossa parte. Um discípulo, um servo que não serve com comprometimento, ele não está servindo com excelência. E o padrão de Deus, volto, repito, que é para ficar bem cravado no seu coração, é excelência. E eu quero que você deixe o Espírito Santo fazer uma pergunta que eu vou falar aqui para você, mas o Espírito Santo também vai falar no seu coração. Qual é o nível de comprometimento que você tem tido com os seus líderes? É isso que eu quero que Deus fale a você. Qual é o nível de comprometimento? O nível de comprometimento tem que ser grande. Quando Abraão diz para o seu servo, põe a mão na coxa, ele está dizendo assim, ó, é uma tarefa que eu vou passar para você, que eu não quero que seja feita de qualquer jeito, não. Eu quero que seja feita com excelência, tem que ter comprometimento. Bom, agora nós vamos ver a segunda característica, está no versículo 4. Olha aí no versículo 4, tem uma frase, está escrito assim, ó, irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Olha que tarefa que esse líder está fazendo, gente. A tarefa consiste nada mais, nada menos de você ser um pombo correio, um agente do amor, um cupido. Você já imaginou se no teu discipulado tivesse uma tarefa? A tarefa vai ser você arrumar uma namorada para o meu filho, ou um namorado para minha filha. Você já pensou se tivesse essa tarefa? Gente, tem tarefa que depende da gente, mas tem tarefa que não depende da gente. E essa tarefa aqui não dependia dele, dependia da moça. Como é que você faz? Ele falou, você vai até a minha parentela. Gente, eu te faço uma pergunta. É fácil? Não é fácil. Só que a segunda característica para você servir com excelência, se você está anotando, você pode anotar. Chama-se disposição até para as tarefas difíceis. Essa é uma característica de alguém que serve por excelência. Se fosse algo fácil, é fácil a gente fazer tarefa fácil. Ficou até meio repetitivo. Se fosse fácil, é fácil fazer tarefa para coisa fácil. É lógico. Ah, pastor, eu preciso de vocês aí. Ô meu filho, ó discípulo, ó servo, eu preciso de você. Para que é? Ajudar a carregar as panelas. Isso é fácil. Eu preciso de um para pregar domingo na igreja. Nossa, aí já é difícil, hein, pastor? O senhor não conta comigo não, já é uma tarefa difícil. Então uma qualidade de um servo por excelência é você estar disposto a servir. Por que disposto? O texto diz aqui que ele tinha que ir até uma cidade. Você imagina você ter uma tarefa que você tem que sair da tua cidade, sair da tua casa e ir até outro lugar? Não é uma tarefa fácil. Eu te faço uma pergunta, quando tem uma tarefa para você fazer lá no teu discipulado, vocês que fazem discipulado, você que tem uma tarefa difícil para fazer, você tem disposição para fazer tarefa difícil? Ou você fala, ai meu Deus, essa daqui eu vou fazer meio que banho-maria, vai de qualquer jeito. Então você tem que aprender a enxergar isso daí, né? Você precisa ter disposição para isso. E aí, queridos, vamos para a terceira característica que nós encontramos dentro desse texto e ainda dentro desse versículo 4. Irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Enxergar cada pedido do líder como parte de um propósito de Deus. Vou repetir. Enxergar cada pedido do líder como parte de um propósito de Deus. O que eu quero dizer com isso? Essa história do Isaque arrumar uma mulher para casar está dentro de um propósito de Deus. Quantos aqui conhecem a palavra de Deus que Deus falou para Abraão em Gênesis 12? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e você vai ter uma grande nação. Quantos aqui, dos
Quantos conhecem o texto que Deus fala para que Abraão teria uma grande nação? Você concorda que para Abraão ter uma grande nação, o filho tem que casar e tem que ter filho? Porque como é que vai ter grande nação se não tem casamento? Essa tarefa que Abraão pediu para o seu servo mais velho está dentro de um propósito de Deus. Existe, não é uma tarefa qualquer, é uma tarefa que existe o cumprimento de uma profecia, de uma promessa de Deus. Depende de Isaac casar e depende de Isaac ter filhos para que a palavra de Deus se cumpra na vida do Abraão. Depende disso. Agora, se esse homem aqui não enxergasse esse pedido do líder como uma coisa que estaria dentro da promessa de Deus, você sabe o que ele ia fazer? Ele ia falar assim, eu estou aqui, eu sou um servo, eu estou aqui para cuidar do gado, das galinhas, dos cabritos, das vacas, dos cavalos, eu cuido de tudo. Eu ponho ração para os cavalos comer, para as vacas comer, põe tudo. Põe sal, ponho água, mas isso aí é um problema particular seu. Seu filho casar não é um problema meu. Eu sou teu servo nos teus negócios. Mas não, querido, ele enxergou o pedido de um líder. Olha o que é um servo. Muitas vezes, querido, seus pastores, seus discipuladores, vão precisar de você para questões pessoais. Você ser um servo por excelência é você fazer não só questões da igreja. É muitas das vezes você também fazer algo particular. Eu que o diga. Preciso que você leve uma mala não sei aonde. E glória a Deus. Por quê? Se eu não for um servo assim, eu não estou servindo por excelência. Eu preciso que você faça tal coisa. Gente, isso é servir. É tão bom você enxergar propósitos pessoais. Não é só as coisas da igreja. Às vezes o seu discipulador está precisando de uma ajuda, ele vai mudar. Isso não tem nada a ver com o discipulado. Mas custa você ir lá ajudar na mudança? Ser um servo de Deus é contribuir na vida do seu líder, de modo que você possa contribuir até no a mais. Olha, eu sou um servo de Deus, para as coisas de Deus. Mas não é só de Deus, também é para as coisas pessoais. Aí, o que acontece? Nós vamos agora para o quarta característica para ser um servo, para servir com excelência. Agora nós vamos para o versículo de número 5. Lá no versículo 5 está escrito assim: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Qual que é a outra característica que tem aqui dentro dessas palavras? A quarta característica de um servo por excelência é preocupado. Não é simplesmente, tá bom, você quer que eu faça? Vou lá e faço. Não, ele estava preocupado. Quando ele diz assim, eu não sei não, hein? Talvez a mulher não vai querer ter o filho. Agora, ele não agiu assim. Eu vou fazer, não vou falar nada, não vou abrir minha boca, o problema não é meu, tô nem aí, se não der certo eu vou lá e faço. Não, ele estava preocupado. Querido, quando nós temos uma tarefa para fazer, quando nós temos uma missão para fazer na casa de Deus, nós temos que ficar preocupado. Não é só ir fazer por fazer, não. Nós precisamos nos atentar a isso. Nós devemos falar assim, peraí, pode ser que isso aqui não dê certo. Sabe, gente, a gente tem que ter essa sensibilidade. Deus te levantou para você trabalhar na obra, mas olha, não é de qualquer jeito. Tem que ser posicionado. O problema aqui, a questão era do Abraão, mas eu estou vendo um servo mostrar um princípio interessante. Ele alertou, ele podia ter falado assim, entendi, pode deixar, eu vou lá, vou fazer. Não, ele falou, ele que falou, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Vocês estão me entendendo, gente? Dá um glória a Deus aí no Zoom. Glória a Deus. Aí na sua casa, no Face, eu imagino que você também está dando um glória a Deus. Um discípulo não pode, querido, fazer as coisas por fazer. Amém? Tem que ver. Se você está responsável, por exemplo, de organizar um evento na tua igreja para ajudar os seus pastores. Você está vendo que a quantidade de cadeira, de mesa, pode ser pouca. Mandaram colocar as mesas aqui, toalha, cadeirinha. Mas se você for sensível, você vai falar assim, talvez pode não dar. Talvez vai precisar de mais cadeira.
É a hora de você pegar o telefone. Pastor, será que essa quantidade vai dar? O que é isso? É alguém preocupado. E aí, quando você é preocupado, você é zeloso, você está fazendo por excelência. Agora vamos para a quinta característica de alguém que serve por excelência. Talvez até aqui nessas 4 Deus já está falando com você. E a quinta característica também está dentro desse versículo que nós lemos aí, dessa parte. Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Além de preocupado, esse texto me revela precavido que ele foi. Esse é o quinto, item, a quinta característica. Ele foi precavido. Por quê, querido? Ele está já imaginando uma questão que pode dar errado. Agora tem algo aqui nesse quinto aqui que eu quero que você deixe entrar no teu coração. Tem gente, eu não vou falar só os que estão em casa, porque aí vai pegar você, Só os que não estão assistindo, vamos falar assim. Tem gente, isso não acontece com você. Tem gente que usa isso, simplesmente para falar assim, eu vou fazer, mas se não der certo, eu argumento qualquer coisa depois. Qual que é a diferença da pessoa que é precavida? Ela avisa depois ou ela avisa antes? Responde para você mesmo. Se você é um servo por excelência, acabou o refrigerante, você tinha que ajudar a sua igreja, você sabia que não dava, aí você não fala nada, e aí depois você chega e fala depois, eu já sabia que ia acabar. Não vai resolver nada. Você tem que ser precavido, tem que avisar antes. Servir com excelência, querido, é se prevenir, é pensar nas possibilidades que podem dar errado. Isso não é ser pessimista, isso não é ser pessimista, é ser precavido. Você tem que servir com excelência, ok? Glória a Deus, Deus está falando aí com você. Fala para quem está do seu lado assim, Deus já deve ter te pegado em algum item aí, hein? Tenho certeza. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, querida, que você vai colocar em prática esses princípios para que você seja aí um discípulo e um servo bem mesmo, servo por excelência, amém? Vamos lá, vamos agora para o sexto item, ou sexta característica, como é o tema, as características para servir com excelência. Versículo 5, olha no versículo 5 da Bíblia, esse texto aí, esses versículos, eles são riquíssimos. Olha o que ele disse, esse eu gosto. Nesse caso, está no meio do versículo. Olha o que ele diz aí, nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que ele falou o seguinte, você está querendo que ele casa. Esse é o resultado. Qual que é o resultado da tarefa? Casar o filho. A sexta característica de alguém que serve por excelência é pensar nos resultados. Não é só fazer, tem que pensar nos resultados. Essa é a questão. Por que eu digo isso? Porque ele não foi só pessimista, dizendo assim, talvez a mulher não queira vir comigo. Não, ele está falando o quê? Olha só, nesse caso eu vou levar teu filho para um outro lugar. Ele está querendo propor algo ali para ele. Ele está pensando no plano B. O líder podia dizer assim para ele assim, você tenta arrumar uma esposa. Se não der certo, você vai na outra cidade. Se não der certo, você vai na outra. Não, foi ele quem disse. Veja bem, querido, foi ele quem disse. Ele falou. É muito importante isso. O teu líder falou para você, eu preciso que você execute uma tarefa. Você tem que se preocupar nos resultados da tarefa. E aí você pode sugerir um plano B. Se a mulher não quiser vir, você quer que eu pegue o filho? Você quer que eu leve ele para outra cidade? Você quer que eu leve ele ali? Quer dizer, ele era um homem que estava disposto, querido, a arrumar a mulher para ele de qualquer jeito. Não é como muitos. Fala para quem está do seu lado assim, fala para quem está do seu lado assim, não é como muitos, mas coloca a mãozinha no ombro carinhosamente. Não é como muitos que tem por aí, que fica o seguinte, o pastor quer fazer algo, não vai dar certo, vai dar errado. Aí ele não propõe uma alternativa, ele não veste a camisa, ele não se preocupa, ele não propõe uma alternativa B, ele só sabe falar assim, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Você conhece alguém assim?
Pergunta para quem está do seu lado, você conhece alguém assim? Ser um servo para servir por excelência é você pensar nos resultados. Ó, eu tenho um plano B, o que o senhor acha? E ele foi comunicativo, ele falou, o que o senhor acha? Agora tem gente, só os que não estão ouvindo, não estão assistindo, tem gente que é assim, ó, eu não estou afim de fazer. Por eu não estar afim de fazer, eu já vou começar a olhar o que pode dar errado. Isso pode dar errado, isso pode dar errado, isso pode dar errado. Mas não é porque ele está preocupado, não, é porque ele quer, ó, ele quer carpir fora, ele quer dar linha na pipa, ele não quer ajudar. E esse tipo de pessoa não está servindo por excelência. Você falar que vai dar errado, mas não se esforçar para dar certo, aí você é um pessimista. Agora, se você for alguém que vai falar que vai dar errado, mas vai ajudar, que vai tentar uma alternativa, que vai pensar, que vai falar, ó, eu acho que não vai dar certo, mas eu quero ajudar, tô dentro, tô junto. E isso é ser um servo como esse. Eu vou levar o filho para outro canto. Quantos estão entendendo aí? Dão glória a Deus, aleluia. Então fala para quem está do seu lado assim, ó, não seja só pessimista não, tem que propor alternativas e plano B. Glória a Deus. Seja precavido sim, mas dê um plano B e se preocupe com os resultados. Vamos para a 7ª característica. Olha que bênção. A 7ª característica também está nesse pedacinho que eu li, que eu vou ler de novo. Olha o que diz aqui. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. O que esse texto também está dizendo, além de pensar nos resultados? Está dizendo o seguinte, o Senhor mandou eu ir numa cidade, eu vou em 2. Sabe o que significa isso? Anote aí, caminhar a 2ª milha. Jesus Cristo disse para nós, Mateus 5,41, se alguém pedir para você andar 1 milha, você tem que andar quantas milhas? 2 milhas. Esse homem está dizendo assim, ó, eu vou até a cidade do lado, se eu não arrumar ninguém, pode deixar que eu vou até a outra cidade. Gente, aprenda a caminhar a 2ª milha. A Bíblia diz que se nós formos servos, discípulos que são servos, que nós somos discípulos, discípulo tem que ser servo, se nós formos servos apenas que faz o que só manda, só o que pede, só o que propõe, nós não seremos chamados de servos bons, servos úteis, nós vamos ser chamados de servo inútil. Então, querido, olha que homem interessante, eu ando a 2ª milha, eu levo ele em outra cidade. Olha que característica. Tem gente que para andar 1 milha, você tem que fazer a oração do Pai Nosso, você tem que fazer a unção de quebra de vínculo, libertação, 7 semanas de libertação, orar para o cramunhão ir embora, o espírito da preguiça ir embora. Tem gente, não é todo mundo. Você tem que fazer um rebuliço. E você tem que jejuar para fazer, para ele fazer a tarefa. Porque se você não jejuar, ele não faz a tarefa. Então, queridos, aprenda a ser aberto, que venha de você. Alguém pediu para você, olha, querido, você pode nos ajudar? Arrumar as cadeiras da igreja? Você pega, arruma, e já aproveita, pega um pano e limpa. Mas ninguém pediu para limpar. Mas se você é um servo por excelência, você vai fazer mais do que te pediram. Você vai além do que te pediram. Porque você está preocupado com os resultados. Você está comprometido. Aqui é uma soma de tudo. Você é comprometido, você é precavido, você está preocupado. Você está além do que está te pedindo. Amém, querido? Então fala para quem está do seu lado assim, ó, aprenda a caminhar a 2ª milha em nome de Jesus. Deus, aleluia. 8ª, esses trechinhos pequenininho é rico para nós. Olha só, 8ª característica. Olha o que diz a 8ª característica. Ainda dentro desse mesmo texto. Eu estou tudo nesse textinho aqui, ó. Olha o texto que eu estou usando. Nesse caso, levarei teu filho de onde saíste. Só nesse trechinho eu falei que dá para pensar em resultado. Eu falei que dá para a gente caminhar a 2ª milha. E agora vem a 8ª característica. Não se sentir explorado. Porque olha só, eu já tenho que dar comida para os animais. Abraão, ele era riquíssimo, você sabe que ele tinha ovelhas, você sabe que ele tinha um monte de coisa, ele tinha uns empregados, os servos dele. Agora você imagina você chegar numa pessoa
que já tem algumas funções dentro da igreja, e aí você pede para ele uma coisa que não tem nada a ver com a função dele. Será que essa pessoa vai ficar aberta como esse servo do Abraão? Ou ele vai falar assim, ó, já está explorando, hein? Já está como diz o do português, né? Já está forgando. É o portuguesão que a gente tem o costume, já está forgando com a gente. O pastor já está forgando, a pastora já está abusando. Olha, meu querido, ele não se sentiu explorado. Por que eu afirmo que ele não se sentiu explorado? Porque foi ele que deu a ideia de ir em outra cidade e arrumar a mulher para Isaac. Se ele se sentisse explorado, você sabe o que ele ia fazer? Ele ia fazer igual muitos, né? Você já viu aquele desenho do Muttley? Aquele desenho do cachorrinho lá que tudo reclama, tudo murmura, tudo vai fazer. Ó céus, ó vida, ó não sei o que, ó discipulado, ó eu não aguento mais a tarefa, olha que tarefa, mais isso, mais aquilo. Você sabe o discípulo Muttley? Tem uns Muttley, vai fazer as coisas, reclama. Você sabe o que acontece? Esse homem falou assim, ó, eu vou lá. Ele não se via explorado, gente. O problema era particular da vida de Abraão. E o homem está se dispondo a ir em outra cidade. Fala para quem está do seu lado assim, fala assim, ó, você não será discípulo Muttley. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, faça dessa forma. Vá você, não vou. Se fosse outro, ia falar assim, ó, eu vou fazer o que pediu. O problema dele, não vou dar ideia, porque se eu der ideia vai sobrar para mim. Você sabia que tem gente da igreja que tem medo de dar ideia, porque se der ideia vai sobrar para ele? Isso não é o espírito de um discípulo, de um servo, que simplesmente serve com excelência. Não é, querido, não é. Então, essa é a 8ª característica que eu vejo nesse homem, não se sentiu explorado. Então, amados, se você está trabalhando bastante na obra do Senhor, ninguém está te explorando. Aliás, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Se você faz as coisas para Deus e tem o sentimento que você está sendo explorado, Deus olha o seu coração. E aí a gente não vai ter galardão. Porque vai ter de gente que vai chegar no céu. Eu fiz isso, cadê meu galardão? Deus vai olhar o coração e falar assim, você fez, mas o tanto que você reclamou, o tanto que você fez bufando, não recebi aquilo como algo agradável. Então, querido, que esse sentimento não fique em nossos corações, em hipótese alguma. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora, em nome de Jesus. Esse aí a gente tem que repreender e mandar embora. Coloca a mão na sua cabeça agora e repete comigo assim, você que está nos assistindo pelo Face também, repete comigo assim, ó, todo sentimento de exploração sai da minha vida agora. Aleluia, glória a Deus. Querido, se Deus está abrindo portas para você servir a Ele mais e mais, é um privilégio servir a Deus. Não é para todo mundo que quer, o mundo inteiro está aí ó, servindo a Mamon, Jezabel, outros deuses, e você está servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que nós precisamos entender, esse sentimento que deve ter no nosso coração. E essa é a característica que eu libero sobre a tua vida, a característica de fazer com alegria, a característica de fazer com amor, a característica de fazer com prazer, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Bom, vamos para a nossa próxima característica, oh glória a Deus. A próxima característica está no versículo 12, olha o versículo 12, glória a Deus. Nós vamos ler a 9ª característica. Versículo 12 está escrito assim, ó, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas. A 9ª característica de alguém que serve é oração. Aleluia. Escreva aí, você que está aí podendo escrever, escreve. Oração, querido. O problema não era dele, mas ele está orando, querido. Olha que coisa linda, ele está orando a Deus por um problema do líder dele. Quantos são assim, de interceder pelos problemas, pelas causas, pelas tarefas? O discipulado, por exemplo, tem uma tarefa lá de evangelismo. Temos que levar uma vida na célula, ou uma vida na igreja. Se você é um discípulo por excelência, você não vai fazer a tarefa por fazer. Você vai orar. Você vai dizer assim, ó, eu quero fazer essa tarefa orando.
orando, eu quero orar aqui. Olha o que ele disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas. Quem tem que acudir é acudir a Abraão. O problema não é dele, o filho não é dele. Mas ele está dizendo: me acudas. Olha que interessante o texto. Me acudas. Ele tomou posse ali, querido. Parece que o problema agora é dele também. A oração é uma característica de um discípulo que é servo. Uma pessoa que faz discipulado precisa entender e ter essa característica. E principalmente agora, nesses dias, que nós estamos aí numa batalha, principalmente no mundo espiritual, nós estamos numa batalha para quebrar todo esse levante que veio aí, para nós podermos sair dessa situação que esse coronavírus aí está tentando trazer para o mundo. Oração. Você vai falar assim: o problema não é meu, o problema é do meu patrão. Não, o problema é nosso. O problema é nosso como igreja. Nós temos um problema para solucionar. Nós precisamos clamar a Deus. Então implica em ser um discípulo que ora. É isso que eu aprendo aqui. Se apega nos problemas, nas questões. Qualquer tarefa que for passada para você, querido, se você vê que é principalmente as difíceis, principalmente as espirituais, é lógico, né? Ô querido, precisamos de alguém para colocar refrigerante nos copinhos do jantar. Aí você vai falar assim: pera aí que eu vou orar agora. E aí já é migué. Aí já é miguezão. Você não precisa orar nessa tarefa, né? Fala para quem está sorrindo assim: aí é miguezão. Agora, a tarefa exige alguma coisa a mais? Vamos orar. Olha, hoje nós temos que fazer uma visita na casa de uma pessoa que está precisando. Não é só ir lá e fazer a visita. Vamos orar. Essa é uma característica fundamental que eu vejo na vida desse homem aqui. Agora, vamos para outra característica. E aí nós vamos voltar para o versículo 2. Porque essa eu deixei agora para a gente trabalhar como uma das últimas. Propositalmente. Versículo 2. Está escrito no versículo 2: o mais antigo servo. Pega na mão de quem está do seu lado agora. Pega na mãozinha aí, ó. Está escrito: o mais antigo servo. Você sabe o que eu aprendo aqui? Segura a mão dele firme que você precisa disso. Aí na sua casa também. Eu não estou falando de alguém, escuta isso no seu coração. Eu não estou falando de alguém que era novo convertido. O novo convertido, você vê ele trabalhar na igreja, ele trabalha com excelência. Eu estou contando todas estas características, nós estamos aprendendo todas essas características de servo antigo. Você sabe o que significa isso? Alguém que já trabalhou muito na igreja. Você sabe quem era esse homem aqui? Esse homem não era como muitos que falam assim: tá chegando uma turma nova na igreja e agora eu vou dar um tempo, agora o pastor já tem alguém no meu lugar. Não, esse homem estava servindo com excelência, sendo ele o servo mais antigo. Se você quer anotar essa característica, pode anotar. Característica aí para você entender, para servir com excelência. É servir como se serve no primeiro amor. Aleluia, pode colocar aí: servir como se serve no primeiro amor. Se você está no primeiro amor, você já sabe o que eu estou falando. Mas olha, passei um tempo de igreja, e eu não estou tacando pedra em você que é velho de igreja, não. Eu estou deixando que esse texto fale conosco, porque eu também não sou novinho de igreja. Então não fique bravo, eu não estou querendo chatear você não, eu estou querendo que você olhe aqui para esse exemplo. O servo mais antigo está dando uma lição. Olha só, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou na cidade tal. Ele está no pique, querido. Ele está que nem o nosso apóstolo Mauri. Ninguém segura o homem. É África, é Peru, é Nova Mutum, ninguém segura. Você está entendendo? O que é servir na idade que ele tinha e servir como se está servindo no primeiro amor? Amados, essa é a característica que eu preciso, que você precisa. Normalmente, querido, a gente pode falar assim: agora eu vou dar uma diminuída aqui na velocidade. É tudo que o inimigo quer. No início, a gente serve por excelência. Aí depois, não diminua a velocidade não. Um servo, ele tem que estar andando nas asas. Você sabia que a palavra de Deus diz que os que caminham com o Senhor não se cansarão? Muita gente fala assim: nossa pastor, não sei como é que o senhor aguenta esse pique. Eu vou falar uma coisa para você: se Deus me der saúde, o pique é dele, dá mesmo. Os que caminham com o Senhor vão voar como asas de águia. É isso que nós temos que entender, querido.
é ir mais longe, é ir mais alto. Ah, eu já ajudei muito. Eu sei que pensa que você já ajudou muito, você ainda pode ir avançar e fazer muito mais. Muito mais. Estou me lembrando aqui, não sei, mas tem um texto em Provérbios, uma vez eu li um texto em Provérbios, estou lembrando aqui agora, que diz que aquele que acha que já fez muito, e que volta a comparar no passado, se não me falha a minha cuquinha. Não, está em Provérbios, outra hora a gente fala que ai daquele que olha o que fez no passado. Por quê? Porque está limitando o que pode ser feito no futuro, querido. Então não deixe o tempo consumir você e trazer uma sensação de falar assim, olha, fiz muito. Não, querido, seja o servo mais velho, mas sirva a Deus. Essa é uma característica. Sirva a Deus como se você estivesse no primeiro amor. Aliás, estando no primeiro amor, melhor dizendo. Essa é a palavra correta. Vamos para a 11ª característica. E é a última. Glória a Deus. A 11ª característica. Nós sabemos, pelos demais versículos, que esse servo mais velho fez tudo isso e conseguiu trazer uma mulher para Isaac. Significa que ele concluiu a tarefa. Você sabe qual que é outra característica? É a 11ª, se chama obediência. É o alfabeto do crente, né? Obediência. Por quê, querido? Não adianta você receber. Você recebe uma tarefa. Aí você não faz. Aí o que vai acontecer com a tua vida? Você não foi obediente. E nós sabemos em Deuteronômio 28 que as bênçãos acompanham os que são obedientes. Eu sei que dentro da igreja, ou em qualquer lugar, no trabalho também é assim, não é só dentro da igreja, em qualquer lugar tem aqueles que faz o que precisa fazer e tem outros que fica ali lambarizando a coisa. Todo lugar tem isso. Dentro de casa tem isso. Você fala para os filhos assim, eu quero que um arruma o quarto, o outro arruma a cozinha. Você pode ter certeza que em qualquer ambiente vai ter um que vai lambarizar. Na tua casa não acontece isso. Porque na tua casa é um outro nível. Graças a Deus, teus filhos, né? É outro patamar. Graças a Deus. Mas existem algumas casas que é assim, que você fala, faz as coisas, e não faz. Então, queridos, o que acontece? A obediência, ela atrai bênçãos para a nossa vida. E a obediência, ela é a maior característica que existe na vida de um discípulo que é servo. Você já reparou o quanto que você desgasta com pessoa que não é obediente? Agora, nós não podemos estar inclusos nessa lista. Vamos deixar com que a obediência venha. Olha, querido, eu vou te falar uma coisa. Vou contar uma história aqui para vocês entenderem. Certa vez, numa igreja, uma pessoa do Ministério de Louvor pagava um preço para ensaiar. Ia todos os domingos no ensaio. Ou sábado no ensaio. Aí tinha uma outra pessoa que tinha uma idade mais avançada e não tinha carro. E ela não podia, e ela era do louvor, louvava a Deus, uma senhora, louvava a Deus. E aí a jovem chegou e disse assim: por que que eu tenho que vir em todo ensaio e por que que a outra não vem no outro ensaio? Então o que acontece? Ela estava olhando para as pessoas desobedientes. Ela não olhava para os que eram obedientes. Aí o pastor disse para ela a seguinte frase: porque para ela ser obediente, ela precisa de ajuda. Você pode pegar teu carro e buscar ela todos os ensaios, que ela vai vir em todos os ensaios, porque ela não tem carro e ela já tem uma idade diferenciada. Então para ela eu não coloco esse peso dela vir em todos os ensaios. E ainda assim ela vai subir lá e vai louvar a Deus, por uma questão de honra que eu tenho e de alguns princípios que eu tenho, e para mim seria fundamental ensaiar, mas eu não vou pôr um peso. Você consegue resolver esse problema para mim? Não, eu não resolvo. Então, se você não resolve o problema, não fica vigiando quem não pode fazer o que você faz. Se você tem tempo para olhar o que o outro não pode fazer, então não seja o pessimista, seja aquele que vai fazer. Olhe para os obedientes, querido. Um servo por excelência não é aquele que faz, e depois fica falando assim, o fulano não faz, o ciclano não faz, o beltrano não faz. Sabe por quê? Esse homem aqui, ele era o mais velho. Ele podia dizer assim, eu já estou velho.
E eu vou sozinho? E os outros vão ficar assim, ó? Não. Abraão está por fora. Abraão não tem juízo. Manda o mais novo. Eu já não estou com um. Não. Ele não fez isso, querido. Ele serviu ele foi obediente com alegria. Ele foi sozinho. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça por obediência. Não fica medindo quem faz, quem não faz. Não, o servo por excelência é que nem esse servo de Abraão. Eu vou sozinho, não tem problema, mas eu vou fazer. Não importa se o outro não fez, se o outro deixou de fazer, se o outro fez mal feito, mas eu vou fazer bem feito. Coloque a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Aleluia. Fala assim, ó: eu quero servir a Deus com excelência, independente de quem vai servir ou não. Amém? Você toma posse disso em nome de Jesus? Você pelo Zoom, aqui e aqui. É isso que nós temos que fazer, independentemente. E agora eu vou encerrar com chave de ouro. Olha o versículo 7. Não tem mais, já acabaram aqui as características, mas eu vou encerrar com o versículo 7. Olha o que ele disse: ele enviará o seu anjo. Repete aí, você que está nos assistindo, assim, ó: ele enviará o seu anjo. Aleluia. Agora, vem comigo. O anjo estava na vida do servo que foi servir ou na vida dos outros que ficaram lá? Olha o que o Abraão disse: o anjo vai com você. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que anjos estão ao nosso redor. Cada um de nós temos vários anjos que estão cercando a nossa vida. Só que quem serve a Deus tem muito mais anjo. Então fala para quem está do seu lado assim, ó: quem serve a Deus com excelência tem mais anjos do que os outros. Vocês estão me entendendo, igreja? Aprenda isso. Olha que virtude. Você já imaginou? Rapaz, olha a revelação que a palavra está te dando hoje. Você que é um servo de Deus e acha que o inimigo está se levantando contra a tua vida. Sim, ele está levantando contra a sua vida, mas eu quero te dizer, tem muito mais contigo do que aqueles que estão no mundo. Tem muito mais anjo guardando a vida do que serve por excelência, do que qualquer outra pessoa. Se tem alguém que é privilegiado nessa terra, são servos de Deus, porque terão um galardão imensurável, porque desde já os anjos já estão trabalhando. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: os anjos já estão trabalhando na tua vida. Diga isso: os anjos já estão contigo. Aleluia. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, que você possa continuar servindo a Deus por excelência, com essas características, em nome de Jesus. Você vai ver o que vai acontecer com você. Daqui um pouco o diabo vai falar assim: não podemos nem tocar nele, de tanto anjo que tem na vida desse servo, porque ele serve por excelência. Se é com você que eu estou falando, dê um glória a Deus, dá um brado de vitória na sua casa. Se é com você que Deus está falando, querido, toma posse. Você não está servindo a Deus de qualquer jeito, não. Se você tem convicção que você serve a Deus com intensidade, com verdadeiro coração íntegro aos pés de Jesus, se você faz com essas características, você tem que tomar posse dessa palavra. Você tem que entender, você está muito guardado. Você está na prova, você está na luta, mas tem muito mais anjo que vai te defender. Você vai ver que a vitória, ela é sua. Os servos de Deus são diferenciados de qualquer pessoa. Amém, querido? Os servos de Deus, repete comigo: os servos de Deus são pessoas diferenciadas de qualquer outra pessoa que existe na face da terra. Existe servo do inimigo, existe servo de tudo quanto é coisa, mas nós não, somos o servo daquele que tem o todo poder. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, para que Deus trabalhe no seu coração, em nome de Jesus, para que você trabalhe com todas essas características a partir de hoje, para que você seja um líder precavido, preocupado, que pensa nos resultados. Você seja um líder obediente, um líder que ora, um líder que serve no primeiro amor, não importa a tua idade, não importa o tempo que você tem na igreja. Um líder que sabe que está disposto para fazer tarefa difícil, que enxerga as tarefas como algo dentro de um propósito de Deus. Você que tem convicção, você também é um servo, você também é um discípulo, e Deus vai agir. Esse comprometimento que você tem, Deus vai te multiplicar, Deus vai te abençoar.
Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia. Senhor Deus e Pai, grande Deus, vitorioso sempre, e ao estar conosco pela graça e pela misericórdia, sabemos que os teus anjos também estão conosco, porque o Senhor é um Deus que faz o que fez, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus da manhã. Assim como o Senhor agiu numa causa, num propósito que já vinha do teu trono na vida de Abraão, para que o teu propósito se cumprisse na vida dele, e o Senhor usou o servo. Nós estamos aqui como discípulos e precisamos servir com excelência. Levanta homens e mulheres para servir a Deus por excelência. Nós não queremos ficar apenas no banco da igreja ouvindo, recebendo, se engordando, se alimentando e não trabalhando, e não produzindo e não servindo. Nós fomos chamados para servir, mas não de qualquer jeito. Pai amado, aqueles que não estão te servindo, que o Senhor ministra agora. Toca no coração deles, ó Pai, para que eles sirvam ao Senhor por excelência, Pai. Ó Deus, aqueles que estão servindo ao Senhor de qualquer jeito, ministra, Deus, no coração deles estas 11 características, ó Pai, para que eles sirvam com excelência, Senhor. Eu abençoo cada família, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada igreja representada, Senhor. A Yamir, em todo canto dessa terra, e outros ministérios também, Deus, nós abençoamos, Deus, com toda sorte de bênçãos, ó Pai. O reino vai crescer se formos servos, discípulos servos, e servir com excelência, Pai. Brota em nós estas características, ó Pai, as características que faltam em nossa vida, que nós possamos tomar posse dela hoje, em nome de Jesus, ó Pai, que arregacemos as nossas mangas, ó Pai, para trabalhar mesmo, para pôr a mão no arado, Senhor, e não olhar para trás, e não olhar para as dificuldades, ó Pai, e nós olharmos para aquele que tem algo sobre a nossa vida, e o galardão vai aumentar, Senhor, e nós trabalhamos nesse propósito. Eu abençoo cada lar, eu abençoo cada família, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém, amém, amém. Vou liberar o aplicativo do Zoom aqui para todos darem um amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui no Zoom, você não sai ainda não. Nós vamos encerrar a transmissão por Facebook, mas você que está no Zoom, nos aguarde. Deus abençoe a sua vida, e você que está no Zoom nos assistindo, que Deus possa ter abençoado a sua vida, o seu coração, a sua família, em nome de Jesus. Amém.